Salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix. Este é o seu informativo Canal 10 e estas são as manchetes desta sexta-feira, hoje dia 8 de maio de 2015. Agrotóxicos em 70% dos alimentos do Brasil é alarmante. Idosos e doentes crônicos são os mais afetados pela dengue. Jalesense é assassinado em Caraguatatuba. Policial militar prende jovens acusados de levarem cocaína para a festa rave. E hoje você ainda tem a Cozinha do Paladar com a nossa querida Lucinha Bebo. Tudo isso e muito mais aqui no seu informativo Canal 10. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga, sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos, é com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Estamos sobrevoando o Ipanema e o São Francisco, dois bairros habitados por gente que trabalha, luta muito e ama. É aqui que a Prefeitura de Fernandópolis está construindo esta grande obra, creche e pré-escola modernas, para atender as famílias desta região. Ficando assim vai ficar bom, hein? Prefeitura de Fernandópolis, trabalhando por toda a cidade. É só prestar atenção que a gente vê. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos. Pessotto da Coab Antônio Brandini. E Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado. Flexibilidade no pagamento. E tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Mais uma vez, as nossas saudações a você, meu querido telespectador da TV Cabo Mix, que me acompanha pelo Canal 10, você internauta que me acompanha pelo canal10.com.br e você também que me acompanha pelo YouTube. Eu sou Reginaldo Prado e estou com você todos os dias aqui no nosso informativo em 3 horários. Meio-dia, 6 da tarde, meia-noite e a reprise às 7h30 da manhã. A primeira notícia é nacional. Olha, imagine tomar um galão de 5 litros de veneno a cada ano. É o que os brasileiros consomem de agrotóxico anualmente. Olha só, agrotóxico anualmente. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, os dados sobre o consumo dessas substâncias no Brasil são alarmantes, disse Karen Freidrich, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco,
e da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Desde 2008, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de consumo de agrotóxicos, enquanto nos últimos 10 anos o mercado mundial desse setor cresceu 93% no Brasil. Esse crescimento foi de 190%, de acordo com os dados divulgados pela Anvisa. Segundo o dossiê Abrasco, um alerta sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde, publicado na terça-feira no Rio de Janeiro, 70% dos alimentos in natura consumidos no país estão contaminados por agrotóxicos. Desses, segundo a Anvisa, 28% contém substâncias não autorizadas. Isso sem contar os alimentos processados que são feitos a partir de grãos geneticamente modificados e cheios dessas substâncias químicas, diz a analista. De acordo com ela, mais da metade dos agrotóxicos usados no Brasil hoje são banidos em países como da União Europeia e nos Estados Unidos. O uso dessas substâncias está altamente associado à incidência de doenças como câncer e outras genéticas. Por causa da gravidade do problema, na semana passada, o Ministro Público Federal enviou um documento à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendando que seja concluída com urgência a reavaliação toxicológica de uma substância chamada glifosato e que a agência determine o banimento desse herbicida no mercado nacional. Essa mesma substância acaba de ser associada ao surgimento de câncer. Segundo um estudo publicado em março deste ano, a Organização Mundial de Saúde, juntamente com o INCA e a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, o IARC, ao mesmo tempo, o glifosato foi o ingrediente mais vendido em 2013, segundo os dados mais recentes do IBAMA. Em resposta ao pedido do Ministério Público, a Anvisa diz que em 2008 já havia determinado a reavaliação do uso de glifosato e outras substâncias, impulsionada pela pesquisa que as associam à incidência de doenças na população. Em nota, a agência diz que naquele ano firmou um contrato com a Fiocruz para elaborar com as notas técnicas para um dos ingredientes, 14 no total. A partir dessas notas, foi estabelecida uma ordem de análise dos ingredientes de acordo com os indícios de toxicidade apontados pela Fiocruz e conforme a capacidade técnica da agência. Enquanto isso, essas substâncias são vendidas e usadas livremente no Brasil. O 24D, por exemplo, é um dos ingredientes do chamado agente laranja, que foi pulverizado pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã e que deixou sequelas em geração de crianças que ainda hoje nascem deformadas, sem braços e pernas, e essa substância tem o seu uso permitido no Brasil e está sendo reavaliada pela Anvisa desde 2006, ou seja, faz quase 10 anos que ela está em análise inconclusa. O que a Justiça pede é que os ingredientes que estejam sendo revistos tenham o uso e o comércio suspensos até que os estudos sejam concluídos. Mas, embora comprovadamente perigosos, existe uma barreira forte que protege a suspensão do uso dessas substâncias no Brasil. O apelo econômico no Brasil é muito grande, diz a especialista. Há uma pressão muito forte da bancada ruralista e da indústria de agrotóxico também. Fontes do Ministério Público disseram que ao El País que, ainda que a Justiça determine a suspensão desses ingredientes, elas só saem de circulação depois que os fabricantes esgotam os estoques. O consumo de alimentos orgânicos que não levam nenhum tipo de agrotóxicos em seu cultivo é uma alternativa para se proteger dos agrotóxicos, porém, ela ainda é pouco acessível à maioria da população. Em média, 30% mais caros, esses alimentos não estão disponíveis em todos os lugares. O produtor Rodrigo Valderato Bittencourt explica que o maior obstáculo para o cultivo desses alimentos livres de agrotóxicos é encontrar mão de obra. Não é preciso nenhum maquinário ou acessórios caros, mas é preciso ter gente para mexer na terra, diz ele. Ele cultiva verduras e legumes em seu sítio em Juquitiba, na Grande São Paulo, com o irmão e a mãe. Segundo ele, vale a pena gastar um pouco mais para comprar esses alimentos, principalmente pelos ganhos em saúde. O que você gasta a mais com os orgânicos, você vai economizar na farmácia em remédios, diz ele. Para ele, porém, a popularização desses alimentos e a acessibilidade ainda levarão uns 20 anos de briga para se equiparar aos produtos produzidos hoje com agrotóxicos. Bittencourt
vende seus alimentos ao lado de outras 3 barracas no Largo da Batata, zona oeste da cidade, às quartas-feiras. Para participar desse tipo de feira, é preciso se inscrever junto à prefeitura e apresentar todas as documentações necessárias que comprovem a origem do produto. Segundo Bittencourt, há uma fiscalização que esporadicamente aparece nas feiras para se certificar que os produtos de fato são orgânicos. No mês passado, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, sancionou uma lei que obriga o uso de produtos orgânicos ou de base agroecológica nas merendas das escolas municipais. A nova norma, porém, não tem prazo para ser implementada e nem determina o percentual que esses alimentos devem obedecer. Segundo o levantamento da Anvisa, o pimentão é a hortaliça mais contaminada por agrotóxicos. Segundo a agência, 92% dos pimentões estudados estavam contaminados, seguido do morango, 63%, pepino, 57%, alface, 54%, cenoura, 49%, abacaxi, 32%, beterraba, 32% e mamão, 30%. Há diversos estudos que apontam que algumas substâncias estão presentes, inclusive no leite materno. No ano passado, a pesquisadora norte-americana Stephanie Seneff, do MIT, apresentou um estudo anunciando mais um dado alarmante. Até 2025, 1 a cada 2 crianças nascerá autista. Disse ela que fez nenhuma correlação entre o Roundup, o herbicida da Monsanto, feito à base de glifosato, e o estímulo de surgimento de casos de autismo. O glifosato, além de ser usado como herbicida no Brasil, também é uma das substâncias oficialmente usadas pelo governo norte-americano no Plano Colômbia, que há 15 anos destina-se a combater as plantações de coca e maconha na Colômbia. Em nota, a Anvisa afirmou que aguarda a publicação oficial do estudo realizado pela OMS, INCA e IARC para determinar a ordem prioritária de análise dos agrotóxicos que demandam a reavaliação. Os alimentos mais contaminados pelos agrotóxicos, em 2010, o mercado brasileiro de agrotóxicos movimentou 7,3 bilhões de dólares e representou 19% do mercado global. Soja, milho, algodão e cana-de-açúcar representam 80% do total de vendas nesse setor. Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, essa é a lista de agricultura que mais consome agrotóxicos. Agrotóxico, olha só, soja 40%, milho 15%, cana-de-açúcar e algodão 10% cada, cítricos 7%, café, trigo e arroz 3% cada, feijão 2%, batata 1%, tomate 1%, maçã 0,5%, banana 0,2%. As demais culturas consumiram 3,3% do total de 852 milhões e 800 mil litros de agrotóxicos pulverizados nas lavouras brasileiras em 2011. Gente, que calamidade, que coisa mais absurda. Como que a gente vai hoje confiar naquilo que você come? Ah, tem que comer frutas e verduras, beleza. Mas e se essas estiveram contaminadas, como de fato estão, como disse aí a nota? A situação que a gente está vivendo, quer dizer, a gente está se suicidando quando a gente come qualquer coisa. Quer dizer, nós temos que voltar nos bons tempos daquela hortinha que a gente fazia lá no quintal, porque essas a gente planta, a gente lava, a gente consome. Porque a coisa está ficando cada vez mais complicada, né? Por que que tantas pessoas, lamentavelmente, são vítimas aí de uma série de doenças devido a esse sério problema que nós acabamos de noticiar aqui? Nós lamentamos profundamente como nós estamos comendo coisa contaminada, como nós estamos nos suicidando diariamente, né? E a gente não sabe até quando e até onde esse estado de coisas irá permanecer. Lamentamos profundamente. A outra notícia, segunda, também é nacional. A campanha de vacinação contra a gripe começa na segunda-feira em todo o país. A meta do governo é imunizar cerca de 40 milhões de pessoas até o dia 22 de maio. O número correspondente a 80% do público-alvo. Devem ser vacinadas crianças com mais de 6 meses e menos de 5 anos de idade, idosos, trabalhadores em saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres com 45 dias após o parto,
presos e funcionários do sistema prisional, é importante levar aos postos de saúde o cartão de vacinação e um documento de identificação. Também serão imunizadas pessoas com doenças crônicas, não transmissíveis ou com condições clínicas especiais. Neste caso, é preciso levar também uma prescrição médica especificando o motivo da indicação da dose. A transmissão do vírus influenza ocorre por meio do contato com secreções nas vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, ao tossir ou ao espirrar. A doença também pode ser transmitida pelas mãos e objetos contaminados. Campanha de vacinação contra a gripe começa na segunda-feira em todo o país. A meta do governo é imunizar cerca de 50 milhões de pessoas até o dia 22 de maio. O número corresponde a 80% do público-alvo. Devem ser vacinadas crianças com mais de 6 meses e menos de 5 anos de idade, idosos, trabalhadores em saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres com 45 dias após o parto e também os presos e as pessoas, colocadas aí no sistema prisional, né? A gente espera realmente que todas essas pessoas sejam aí, sem dúvida alguma, imunizadas deste terrível mal, porque afinal de contas é uma situação muito complicada, né? Uma gripe, sobretudo em pessoas idosas, pode causar seríssimos problemas, né? Porque a pessoa fica mais frágil depois de uma certa idade, a criança também é mais frágil e ela pode, evidentemente, uma pequena gripe, ela pode ocasionar coisas ainda piores. Então é claro que a gente deve realmente se prevenir. No ano passado eu lembro que eu tomei a minha injeção e foi muito legal, a minha vacina contra a gripe, e eu realmente fiquei imune, né? E a gente tem que realmente se cuidar. Afinal de contas, quem não se comunica, se trumbica, né? Então, vocês que estão acompanhando essa informação aí, vamos cuidar da saúde, porque, evidentemente, as coisas não podem ficar de uma forma ruim, né? Então, vamos nos cuidar cada vez mais, porque senão a coisa vai desandar, né? Eu estou me cuidando, porque a gente que já chegou ausenta, meu amigo, a coisa fica complicada, né? Olha, a terceira do mundo, olha só. Um construtor que limpava as calhas de um homem idoso de graça acabou ganhando uma enorme fortuna deixada de herança pelo aposentado. Ronald Butcher, que era descrito como um homem privado e tranquilo, deixou ao construtor Daniel Sharp 2 milhões de reais em seu testamento, alegando que uma amizade entre eles foi formada depois que Sharp recusou o pagamento do homem de 75 anos para limpar suas calhas. No entanto, a família de Butler, cujo corpo foi encontrado em sua casa após 2 meses de sua morte, está disputando o direito à herança na justiça. Eles afirmam que Sharp está mentindo sobre sua amizade, acrescentando que o testamento foi alterado apenas alguns meses antes da morte. Em 2013, pedindo que ao juiz Leslie Anderson que revogasse a alteração, fazendo com que a fortuna vá para eles. Apesar de aceitar que Butcher estava lúcido quando alterou o testamento em 2013, a família aponta a natureza estranha da mudança, argumentando que isso levanta suspeitas sobre o envolvimento dos dois. Já o advogado de Sharp tenta simplificar o caso. Ele encontrou um amigo na companhia do meu cliente, alguém com quem ele pudesse conversar. Os dois tinham interesses em comum e ele gostava de ouvir histórias sobre o filho de Sharp. Aí, né, pessoal, é aquele velho e seríssimo problema, né? O cachorro é o melhor amigo do homem, por quê? Porque ele não conhece o dinheiro. Aí o cara arrumou uma amizade, ele achou por bem deixar a herança de 2 milhões de reais aí para o tal do Sharp aí, e acabou que a família, claro, chiou, e com toda a razão, né? Afinal de contas, eles estavam aguardando. Mas será que essa família era tão companheira deste idoso? Eis a questão, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas, né? Até a nossa inesquecível Dercy Gonçalves, ela sempre falava nos programas de entrevistas, quando as netas dela falavam: olha, vó, eu vou lá visitar a senhora, quanto que você quer? Já perguntava assim, por quê? Porque muitas vezes o idoso é interessante quando ele tem alguma coisa para se herdar. Do contrário, eles esquecem. Quantas e quantas vezes a gente cansa de ver aí, né? Os idosos sendo maltratados, sendo deixados em asilo. Os idosos fazem uma pergunta, o cara ignora a pergunta e continua falando. Por quê, né? Lembra do personagem do Jô Soares que ele dizia, pergunta de velho ninguém responde, aquele negócio todo, né? Então agora, né, o idoso passou aí a ter
a importância para essa família depois da sua morte? Vai ver, sinceramente falando, vai ver, é por causa da grana, né? Ah, porque aquele velho estava dando muito trabalho, porque não sei o quê, mas agora o velho passou a ter valor, uma póstuma, vamos dizer assim, interesse, né? Que ocorre muitas vezes. Mas vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Evidentemente que tem que ter as duas informações para que a justiça, sim, com a sua sabedoria, possa realmente realizar e que sejam realmente as coisas mais justas que ocorram, né? É o que a gente espera de coração. A penúltima informação é nacional também, olha só. Para a infectologista Jan Gorinchen, do Instituto Emílio Ribas, é possível que algumas regiões de São Paulo concentrem grupos de indivíduos mais suscetíveis aos riscos de mortalidade pela dengue, como os idosos e as pessoas que sofrem de doenças cardíacas, o que poderia explicar o maior número de mortes em certas áreas. Hoje a comunidade médica está muito atenta aos casos críticos da população. Já procura também um atendimento médico aos primeiros sintomas. O povo, né, procura sempre um atendimento médico sempre aos primeiros sintomas, pelo menos inicialmente. Ele não acredita que estejam ocorrendo falhas de atendimento. Mesmo entre os que são atendidos precocemente, alguns já chegam com indícios de gravidade. Eu diria que as mortes dependem mais da resposta inflamatória individual, que é mais intensa em pacientes idosos ou com problemas cardíacos e pulmonares, por exemplo. Muitas vezes, a causa da morte é uma doença de base, que é agravada pela dengue. Segundo ele, para confirmar essa hipótese, seria preciso realizar amplos estudos comparativos sobre as características individuais das pessoas que morreram em decorrência de dengue em várias regiões. Por estados, embora 24 estados brasileiros tenham registrado aumento do caso das doenças de dengue em relação ao ano passado, apenas 4, São Paulo, Rondônia, Paraná e também o Rio Grande do Sul, tiveram um crescimento no número de mortes, com a maior alta percentual registrada em São Paulo. Até mesmo os dois estados que estão à frente de São Paulo no ranking de incidência de dengue neste ano, Acre e Goiás, conseguiram reduzir ou manter estável o número de óbitos. Considerando incidência por 100 mil habitantes, há epidemia em 7 estados: Acre, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rio Grande do Norte e também Paraná. Todos os têm mais de 300 casos por 100 mil habitantes, como determina a Organização Mundial de Saúde. O Ministério da Saúde afirma que repassou em janeiro a todos os estados e municípios brasileiros um recurso adicional de 150 milhões de reais para ser usado em medidas de prevenção e controle da dengue. A Secretaria Estadual da Saúde apresentou, no fim de março, um plano de emergência para tentar controlar a epidemia da doença. Na ocasião, a pasta anunciou que dobraria de 500 para 1.000 o número de agentes do campo que trabalham na busca dos focos, né? Então, os agentes estão aí lutando cada vez mais para afastar esse terrível mal que é a dengue, né? Que mata tantas pessoas aí em vários estados, como foi dado aí na nota. Mas o que a gente sempre orienta a você, meu caro telespectador, meu caro internauta, é que você fazendo a sua parte, a coisa acaba indo, a coisa acaba realmente fluindo e as pessoas acabam não morrendo deste terrível mal que é a dengue. Cuide do seu quintal, faça a sua parte, oriente também aí o seu vizinho, né? Se você tiver um bom relacionamento com ele, para que ele, evidentemente, as pessoas não sejam a próxima vítima, inclusive você não seja a próxima vítima, né? Todos nós estamos aí vulneráveis a esse terrível mosquito, o Aedes aegypti, que pode transmitir aí a dengue. Então a coisa está ficando cada vez mais complicada e a gente espera realmente que haja o quê? O bom senso, haja sem dúvida alguma uma boa higiene por parte das pessoas e uma boa prevenção. É melhor prevenir do que remediar. Vamos para a última informação, olha só. A última é do estado de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, não voltou a negar que haja greve de professores no estado, mas disse na última segunda-feira que a paralisação dos docentes não tem sentido. Tudo está sendo feito para merecidamente valorizar o magistério, disse ao argumentar que houve pagamento de bônus no fim do ano aos professores que atingiram metas e ao dizer que houve reajustes da categoria há 8 meses. A greve não tem o menor sentido. Não se faz greve quando o governo quer dialogar. Quando faz 8 meses que teve aumento, nem completou um ano ainda. E quando se acabou de pagar o maior bônus da história
disse Alckmin. O governador anunciou que serão contratados 6.350 professores concursados para o ciclo 1 do ensino fundamental na próxima segunda-feira, dia 11. Sobre o movimento adequado para dar o novo reajuste aos professores estaduais, Alckmin desconversou e disse que é preciso cautela neste momento de crise econômica. Estamos frente a uma crise econômica de extrema gravidade e governos têm problemas de arrecadação duplamente, por perda de atividade econômica e por inadimplência. E nós não criamos pedaladas, aqui é ajuste fiscal direto. Disse em uma alfinetada ao governo federal, as contas do governo Dilma Rousseff, do PT, são alvos do Tribunal de Contas da União, o TCU, que verifica se houver crime na responsabilidade no uso das chamadas pedaladas fiscais, quando rombos do Tesouro foram cobertos com empréstimos de bancos estatais. Alckmin foi questionado pelos jornalistas sobre a ação da Polícia Militar do Paraná na semana passada, que ao coibir protestos de professores, acabou gerando um confronto com mais de 200 pessoas feridas. Alckmin preferiu não comentar a situação em Curitiba. Isso é um problema do Paraná, afirmou o governador. Apesar de ter dito diversas vezes que o governo estaria aberto ao diálogo, Alckmin entrou no carro e ignorou um grupo de cerca de 10 professores que chegou no fim do evento em Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo, onde o governador lançava uma obra da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Aos gritos de "negocia, governador", o grupo da rede estadual de ensino carregava faixas, panfletos e bonecos de chuchu, em referência ao apelido jocoso de Alckmin. Eles tentaram bloquear a saída do carro do governador em um protesto que durou poucos minutos por volta das 11h30 da manhã. Juscelino Rodrigues, professor e diretor de escola nos municípios de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, era um dos participantes e confirmou ter recebido reajuste em agosto do ano passado. Ele, Alckmin, incorporou a bonificação que a gente já recebia com o reajuste, que foi de 22,8%, mas não repôs a inflação dos últimos 4 anos, que foi mais de 22%. Rodrigues afirmou ainda que a bonificação já vinha embutida no holerite como gratificação do magistrado. Esse bônus sempre veio no nosso salário. E outra, é dinheiro do Fundeb, Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, não do Estado, explicou o docente. O professor disse que chegou com 1h30 de atraso à agenda de Alckmin, porque todo mundo estava escondendo as informações sobre o endereço da visita. Segundo Rodrigues, os professores tiveram de se passar por repórteres perdidos na Prefeitura de Rio Grande da Serra para obter a localização exata da agenda do governador. Meu caro governador Geraldo Alckmin, o senhor gastou, né? Não vamos chamá-lo, né, daquele vegetal, senão ele vai até me processar, né? Dizem que ele é meu patrão. Meu patrão é o povo. Governador, o senhor não é o meu patrão. O senhor repassa aquilo que o povo paga de imposto. Portanto, o senhor não é patrão psiricas nenhuma. O que o senhor é, sim, é um funcionário do Estado, na minha opinião, porque eu posso falar isso, incompetente. E extremamente incompetente. Na condição de professor que sou, solidário aos meus colegas lá de Curitiba, tá, tudo bem, não tem nada a ver um Estado com o outro, tem sim, porque o partido é o mesmo. Mas enfim, a real, senhores, é que vocês têm que respeitar mais o nosso trabalho. E o bônus que o senhor disse que pagou, o senhor pagou em 2 parcelas. Nós recebemos a primeira, a segunda só virá em setembro. Quer dizer, o ano que a nossa escola, que é a escola que eu leciono, que é a minha querida escola Tanuri, os meus alunos, né, bonzinhos e ruinzinhos, enfim, que é eclético, nós atingimos finalmente o teto principal que nós atingimos com muito esforço, eu e os meus colegas trabalhamos muito, o senhor pega e racha no meio bônus. Recebemos um tanto agora em março e outro tanto em setembro, quer dizer, até lá 6 meses se passou. Ontem até eu tive um pequeno mal-estar, talvez eu nem receba, né, se eu não estiver aqui nesse plano, né, senhor governador? Então, sinceramente falando, vamos respeitar a classe trabalhadora, vamos ouvir, governador, né? O senhor não ia pedir voto para as pessoas? E por que agora o senhor não negocia com a classe trabalhadora, que inclusive já educou o senhor, né? Já formou o senhor, já formou tanta gente.
Mas lamentavelmente, há imbecis, há idiotas, há topeiras que ficam falando que professor é vagabundo, que professor está querendo enrolar. Olha, muitos dos meus colegas lá em São Paulo, que recebem na faixa de R$ 2.500, agora você imagina você viver em São Paulo com R$ 2.500. Já pensou? Com aquela situação, daquela loucura lá de São Paulo. Esse mês, devido à greve, receberam 900, receberam 300, receberam 500, né? Por quê? A greve, embora seja uma coisa legalizada constitucionalmente, ela não é respeitada. Então, senhor governador, vamos respeitar, mas nós, tá? Afinal de contas, nós somos uma classe que educou, o senhor educou os seus filhos, os seus netos, e o senhor, nessa altura do campeonato, no seu último mandato como governador, pode estar até, devido à sua idade, já se despedindo da carreira política, o senhor deveria raciocinar um pouco mais e agir com justiça. E é o que todos nós realmente necessitamos, né? Você, meu caro telespectador que me acompanha neste momento, você já foi numa reunião do seu filho? Você já ouviu o desabafo do professor do seu filho? Você já esteve numa unidade escolar? Você já viu as dificuldades? Muitas escolas, uma das escolas que eu leciono, vou até falar, porque a gente não tem papo na língua, a gente fala porque tudo que eu estou falando é verdade, pode ser confirmado. Fernando Barbosa Lima, uma das escolas que eu leciono lá no Jardim Araguaia, fazem muitas vezes campanha com geladinho, com isso, com aquilo, para ter as coisas na escola que muitas vezes não tem. E a comunidade que acaba ajudando a escola. Eu estive atuando na Escola Armelino Ferrari durante muito tempo, como educador profissional do programa Escola da Família. Tudo muito lindo, tudo muito ok, blá, 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 blá. Mas se não fosse eu sair no comércio lá, pegar os ovos de Páscoa, que muitos amigos meus comerciantes davam para a gente dar para as crianças carentes lá, não tinha, porque a gente não tem recurso nenhum. Então, vamos respeitar a classe do professorado paulista, senhor Geraldo Alckmin, e o senhor aí, governador do Paraná, senhor Richa, né? Vocês falaram que vocês estão abertos ao diálogo. Que diálogo? Vocês não respeitam ninguém, tá? Vamos respeitar uma classe que é uma classe decente, que é uma classe de gente trabalhadora, que merece todo o respeito da comunidade e também dos senhores políticos. Ok? Vamos mudar o foco, Eric, que isso aí me irrita pra caramba, viu? Esse papo de gente hipócrita não dá pra engolir. E outra, volto a falar, ele não é o meu patrão. Ele repassa aquilo que o meu patrão, o povo, nos paga, que paga imposto. Na minha opinião, ele é mais um funcionário e, por sinal, não tão competente assim, né? Mas cada nação tem o governo que merece, né? Enfim, mas isso é outro papo. Vamos trocando aqui. Olha, você está com desânimo, você está com tristeza, diz que paz. Diz que paz é uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você pode ligar 3462-3227 ou acessar disquepaz.com.br. Todos os dias, uma nova mensagem para você. Meu caro Wesley, hoje é dia 8 e hoje é dia nacional do pintor, né? Quantos grandes pintores, quantos grandes artistas, né? Fizeram parte aí da história das pinturas, né? Os grandes pintores, nós podemos citar aí, por exemplo, vários que aí estão, né? Fugiram agora da minha mente, mas enfim, todo mundo que tem uma aquarela na mão e pinta. Cândido Portinari, olha aí, o homem que pintava as misérias do Nordeste de uma forma tão bonita, né? Cândido Portinari. A minha irmã, Sheila, é uma ótima artista plástica, ela pinta muito bem quadros. O Chico Anísio, que além de humorista, ele foi um grande também artista, né, que pintava, e também os pintores, meu caro Edinaldo, que de repente está me acompanhando aí no bairro Corinto, aqui por perto, né? Quem? Wilson. Quem é o Wilson? Wilson. Pintor também, né? Enfim, os homens que usam aí os pincéis e estão aí trabalhando pra caramba, os pintores que fazem o novo visual dos prédios da cidade também merecem o nosso respeito. Então, a todos os pintores, o nosso abraço, o nosso carinho. E hoje também é Dia Internacional da Cruz Vermelha. Quantas coisas maravilhosas a Cruz Vermelha fez, sobretudo nas regiões norte e nordeste deste país, né? Sobretudo na década de 70. Um grande abraço a todo o pessoal da Cruz Vermelha, esses heróis anônimos que tanto fizeram. O dia
por consequente também do artista plástico, né? Que a gente já citou, citando até os pintores. E no próximo domingo, aí sim, né? No próximo domingo nós vamos falar antecipadamente, porque hoje é sexta-feira, da pessoa mais maravilhosa de nossas vidas. Porque foi ela que nos deu a vida. Todas as mães, mulheres guerreiras, mulheres trabalhadeiras, mulheres professoras que estão aí lutando para dar educação, mulheres, mães, que muitas vezes é o sustento da família, né? Porque covardemente às vezes os pais somem por aí e deixam para as mães criarem sozinhos os filhos. E ela, com a valentia, com o coração valente, elas vão lá e enfrentam a situação com garra, com coragem e com fé, sobretudo. Claro que nós não poderíamos deixar aqui de homenagear duas mães em especial. A minha amiga Maria Cirlei, mãe do meu amigo Edner, a minha amiga Rita, esposa do meu amigo Edner, a minha mãe, Dona Hilda Gouveia do Prado, essa mulher maravilhosa. É difícil falar de mãe, né? Enfim, a gente se emociona com muita facilidade, porque mãe é a coisa mais sagrada que nós temos em nossa vida. E é claro, as minhas irmãs, enfim, as mães dos meus alunos, a todas as mães, o nosso abraço e o nosso carinho. E a gente volta daqui a pouquinho com o nosso informativo Canal 10 e as informações policiais. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Estamos sobrevoando o Ipanema e o São Francisco, 2 bairros habitados por gente que trabalha, luta muito e ama. É aqui que a Prefeitura de Fernandópolis está construindo esta grande obra, creche e pré-escola modernas, para atender as famílias desta região. Ó, ficando assim vai ficar bom, hein? Prefeitura de Fernandópolis, trabalhando por toda a cidade. É só prestar atenção que a gente vê. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos. Pessotto da Coab Antônio Brandini. E Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado. Flexibilidade no pagamento. E tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto.
Como sempre acontece, neste segundo bloco nós dedicamos ao noticiário policial. Em São Paulo, um grupo de internautas usou as redes sociais para denunciar um caso de estupro que teria acontecido na casa noturna Beco 203, no centro da capital paulista, na última sexta-feira. Segundo informações do jornal Extra, os frequentadores da casa noturna relataram que uma jovem foi estuprada por um segurança da boate dentro do banheiro. Na mesma noite, a polícia foi acionada e a jovem teria registrado o boletim de ocorrência, porém, algumas pessoas alegam que ela foi convencida a retirar a queixa por funcionários do Beco 203. Por meio da nota, os responsáveis pela casa noturna negaram qualquer episódio de abuso sexual dentro do estabelecimento. De acordo com o 7º BPM, Consolação, polícia responsável pela região, não houve chamados desse tipo na área da boate. Já a testemunha do caso dão uma versão diferente e contaram que 12 PMs foram até o local após uma pessoa que acompanhava a vítima chamar polícia. Então vamos averiguar isso aí direitinho e se foi realmente a menina vítima desse tipo de coisa tão estúpida e absurda, o infeliz tem que ser punido. Aliás, eu vi hoje, outro dia, foi quarta-feira na internet, uma coisa absurda. Eu valorizo muito o policial, eu valorizo muito o trabalho da polícia, mas eu repugno maus policiais. Tenho nojo do que eu vi na internet. Uma senhora, me parece que ela tinha pino no braço, você viu isso aí também, né? O pino no braço, e ela foi, na hora apitou e ela foi impedida de entrar no banco. Aí o policial, de uma forma, ela chamou a polícia para que defendesse ela. Aí foi uma topeira fardada, porque aquilo não é um policial decente, ele suja a corporação, ele suja a polícia militar, e de uma forma truculenta ele agrediu essa mulher, da forma mais absurda. E teve um policial que tentou ainda acalmar ele, pois ele continuou a agredir a mulher. Esse tipo de gente, essas imundícies, só atrapalha o bom trabalho que a polícia tenta há anos colocar para a sociedade. O bom policial é prejudicado por causa dessa meia dúzia de idiotas que estragam a polícia militar, sobretudo a polícia militar do estado de São Paulo, que tanto luta, que tanto batalha, que tanto, se esforça para prender esse bando de marginaizinhos, dessas tranqueirinhas que existem aí por todo o Brasil. E aí vem um idiota desse e estraga todo o trabalho que a polícia faz. É claro que a mídia tem que denunciar esse mal policial, mas nunca generalizem, pessoal. Jamais generalizem. Quem generaliza é um idiota. Então, vamos sempre separar o joio do trigo. Esse policial tem que ser severamente punido e, é claro, essa vítima tem que ser ressarcida devido a esse terrível dano do qual ela foi vítima, né? Vamos então para mais uma informação. Olha só, em Jales, Jordelino Olímpio de Paula, que trabalhou no cartório de registros de imóveis de Jales nos tempos do senhor Eduino Voltan, foi assassinado na última segunda-feira em Caraguatatuba. A foto foi enviada pelo ex-colega de bebê Silvio Luiz Versuti, que também mora por lá. A notícia é do portal G1. O proprietário de um cartório foi morto com uma facada na madrugada da segunda-feira em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. O crime aconteceu na casa onde a vítima morava, no bairro do Sumaré, e está sendo investigado como latrocínio, roubo seguido de morte. Ninguém foi preso. De acordo com a Polícia Militar, o homem de 63 anos foi encontrado por volta das 7 horas da manhã. Ele morava no local com 2 filhos adolescentes e uma cuidadora. Da casa foram roubados um videogame e 2 televisões. Não há detalhes sobre a ação ou informação sobre os suspeitos. Foi uma morte aparentemente suspeita porque a casa é muito bem cercada e não tem sinais de arrombamento. Em princípio, foi nomeado como latrocínio pela ausência desses pertences, embora outros pertences de valor não tenham sido levados, afirmou o capitão da PM, Daniel Lemes Garcia. A Polícia Militar informou que imagens do circuito de segurança da casa podem auxiliar nas investigações. Testemunhas que estavam no local no momento do crime também vão prestar depoimento à Polícia Civil. Tá, que coisa lamentável, né? Olha, a penúltima informação é do Brasil. Marceli Morena, de 28 anos, dançarina transexual e primeira princesa da corte gay do Carnaval do Rio de Janeiro, ganhou uma indenização
contra uma boate de Nova Iguaçu depois de ter sido barrada pelos seguranças na porta de entrada. A justiça determinou que Marceli receba R$10 mil diante do tratamento descortês, mal educado e intolerável praticado pelos seguranças. A dançarina declarou ao Extra que foi impedida para entrar na Shake Night Boate em Nova Iguaçu sob a alegação de que era proibida a presença de travestis e que a ordem do dono da casa de shows era barrar logo na entrada. O caso aconteceu em maio de 2011 e motivou Marceli a procurar a Coordenadoria de Diversidade Sexual de Mesquita, que a indicou um advogado. Ela lembra que dezenas de pessoas testemunharam o fato, o que a faz sentir mais vergonha. Não estava pedindo favor a ninguém, pagaria a entrada. Nunca tinha acontecido comigo. Fiquei muito mal, desabafa Marceli. O caso foi registrado no 58º Distrito Policial de Posse e, desde o acontecimento, Marceli, que morava em Nova Iguaçu, deixou de frequentar a Rua da Lama, conhecida pela concentração de bares onde fica a boate. Ela diz até que se recusou a acompanhar o seu grupo de funk, que foi convidado a se apresentar no local. O julgamento da ação demorou 4 anos e, apesar do resultado favorável, Marceli recorreu da decisão. Segundo o advogado João de Barros, o valor da indenização foi considerado baixo diante da gravidade do fato. Os advogados da Shake Night Boate também recorreram da sentença. Ao longo do processo, o estabelecimento alegou que Marceli foi impedida de entrar porque estava embriagada e com um copo de vidro na mão. De acordo com representantes da boate de Nova Iguaçu, ela ainda teria se recusado a passar pela revista. Bom, coisas que tem que ser investigada aí, né? Olha lá, em Votuporanga, policiais da equipe da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prenderam no último dia 2 jovens por tráfico de cocaína. Os policiais suspeitaram das atitudes dos ocupantes de um carro e, na tentativa de abordagem, o motorista entrou em uma rua sem saída no bairro Santa Paula. Na interceptação, os policiais militares encontraram 22 porções de droga e dinheiro. Metade da droga estava com o motorista e o restante foi encontrado no assoalho do carro, no lado do passageiro. Os jovens de 22 e 20 anos teriam admitido aos policiais que levariam a droga para participantes de uma festa rave. Que coisa absurda, né? Olha, nós vamos agora, vamos encerrar, né? Vamos embora, porque afinal de contas hoje é sexta-feira, hoje eu já falei demais, já trabalhei demais e vou ainda trabalhar até às 8 horas da noite em uma das escolas que nós vamos lecionar. Amanhã tem Pessoto Flex que eu vou fazer, o Canal 10 amanhã tem mesa redonda, tem o Remember, que mais que tem? Violada Sertanejo com o Caetano, Dicas de Pesqueiro com o programa de São Paulo, ok? E tem também casamento, aniversário, tem uma programação muito boa amanhã, né? Então depois, quando você chegar do Pessoto Flex e fazer suas compras, você vai sintonizar aqui no nosso Canal 10 e acompanhar toda a nossa programação. E é claro que quem não puder acompanhar no sábado, vai poder acompanhar no domingão, né? E, enfim, fique aqui com a gente. Logo após agora, você vai ficar, né, com mais uma receita do melhor restaurante e buffet da região, diretamente da Cozinha Paladar, com a nossa querida Lucia B. Um ótimo fim de semana. É com você, Lucinha. Estamos sobrevoando o Ipanema e o São Francisco. 2 bairros, habitados por gente que trabalha, luta muito e ama. É aqui que a Prefeitura de Fernandópolis está construindo esta grande obra. Creche e pré-escola modernas, para atender as famílias desta região. Ficando assim vai ficar bom, hein? Prefeitura de Fernandópolis, trabalhando por toda a cidade. É só prestar atenção que a gente vê. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato. E também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis,
Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Na Assistec Informática, você encontra tudo em manutenção para computadores, tablets, notebooks, celulares e GPS. Formatação, manutenção preventiva, remoção de vírus, reparos emergenciais, instalação de softwares, instalação e configuração de rede física e wireless, sistema de frente de caixa, instalação de aplicativos em tablets e muito mais. Criação de sites profissionais, dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar. Seu site feito por quem entende do negócio. Na Assistec, você tem um atendimento especial e diferenciado, com atendimento em domicílio. Ligue e conheça nossos serviços. 997667929 ou 991981499 ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região, www.noticiasnoroeste.com.br. Alfaiataria Ramos, o melhor da alta costura masculina. Confecções sob medida, experiência e qualidade juntas para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala. A Alfaiataria Ramos é a locadora de roupas do centro da cidade, onde você encontra calça sarja à pronta entrega, além de camisas sociais, camiseta polo, camisetes femininas, blazer, gravatas, sapatos, cintos e muito mais. Tudo com 10% de desconto à vista ou parcelamento no cartão de crédito. Alfaiataria Ramos fica na Avenida Paulo Saravalli, 1159, quase de esquina com a Rua Brasil, próximo à Praça da Matriz, no centrão da cidade. Alfaiataria Ramos. Telefone 3442-5835. 3442-5835. Falou em roupas. Falou Alfaiataria Ramos. Arte Gesso Fernandópolis do Paulino. Forro de gesso, divisórias, decoração, sancas, molduras e tudo o que você imagina em gesso para sua construção, residência e comércio. O melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis. Na Rua Belarmino Tomás de Souza, 61, Jardim Paraíso. Falou em gesso, o negócio é Arte Gesso Fernandópolis. Fale com o Paulino, 3442-5518. Arte Gesso Fernandópolis. Clima Code Ar-Condicionado, climatizando com estilo. Na Clima Code você encontra os melhores ar-condicionados do mercado. As melhores marcas, os melhores modelos e com atendimento personalizado. Na Clima Code você tem uma equipe especializada, com técnicos responsáveis e os melhores serviços de toda a região. Na Clima Code, a manutenção do seu ar-condicionado é realizada com rapidez e qualidade. Vai ficar passando calor? Venha já para a Clima Code Ar-Condicionado, na Avenida da Saudade 282, bairro Higienópolis, sob a direção do amigo Jefferson. Clima Code Ar-Condicionado 3442-7088 ou 99628-6060 ou ainda acesse o site www.climacode.net. Chega de calor, venha para a Clima Code Ar-Condicionado, climatizando com estilo.